Não foi a Umbanda que inventou a mediunidade de incorporação, como também não foi a Umbanda que fez a primeira defumação num culto religioso. Não foi a Umbanda que fez a primeira consulta espiritual da humanidade. Hoje, aqui no Padu, aspectos históricos da religião Umbanda. Vem comigo para o vídeo de hoje e vamos entender tudo isso depois da vinheta. Solta aí a vinheta. Na mata virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Na mata virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Saravababá, sarava, saravababá, sarava, saravababá, babá de orixá. Meu nome é Christian, umbandista há 30 anos, e aqui no Padu venho transferir um pouco do meu conhecimento para vocês e para todos que têm interesse de conhecer os fundamentos e as ritualísticas da nossa querida e amada Umbanda. Pessoal, já deixa o seu like, já clica aí no botão do gostei, assiste o vídeo todo, se não gostar não tem problema, pode ir lá e desmarcar, mas já deixa o like agora, para no final do vídeo não esquecer, beleza? Também se inscreva na página do Padu Projeto Axé de Umbanda, para que você possa estar recebendo as notificações de futuros vídeos que a gente vai estar colocando aqui. E lembrando vocês que toda terça e todo sábado, novos vídeos informativos dos fundamentos e das ritualísticas de Umbanda, para que a gente possa cada vez mais ampliar os nossos conhecimentos dentro da nossa religião. Compartilhe o canal do Padu Projeto Axé de Umbanda com todos os seus amigos, para que a informação possa chegar a todos. Vamos para o vídeo de hoje falar sobre aspectos históricos da nossa religião. Bem, a gente já sabe que a Umbanda é caracterizada por alguns fatores que se destacam dentro da religião. E hoje eu quero ressaltar algum deles para que a gente possa falar sobre aspectos históricos. Então eu vou ressaltar hoje a mediunidade de incorporação, a defumação e o aconselhamento espiritual, mais conhecido como consulta, na gíria de Umbanda. Então, como eu falei na introdução do vídeo, na chamada do vídeo de hoje, a Umbanda não inventou nenhum desses três aspectos. A Umbanda não inventou a incorporação, a mediunidade de incorporação. A Umbanda não inventou a defumação para abertura de trabalhos, para abertura de cultos religiosos. E a Umbanda também não inventou o aconselhamento espiritual. Como Zélio Fernandino e o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse, a manifestação do espírito para a caridade. E isso se converte, se processa pela mediunidade de incorporação. Existem outras mediunidades, existem outros tipos de mediunidade também dentro da Umbanda, também dentro de um trabalho, de uma gíria de caridade de Umbanda, mas é assunto por um outro vídeo que eu vou estar fazendo mais para frente e trazendo para vocês, falando sobre os tipos de mediunidade. Mas hoje vamos focar na mediunidade de incorporação. Na época, ou antes de acontecer o anúncio da Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes e pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, já existia outras culturas religiosas que faziam esse tipo de trabalho com a mediunidade de incorporação. Já existia a Macumba do Rio de Janeiro, já existia a Cabula do povo banto, que usava a mediunidade de incorporação. Já existia o candomblé, que também utilizava a mediunidade de incorporação. Sem contar as benzedeiras e os benzedores, que usavam da mediunidade de incorporação para também estar fazendo os seus cultos religiosos. Então a Umbanda não inventou esse tipo de mediunidade. A Umbanda também não inventou o ritual de fazer a defumação para abrir um trabalho, um culto religioso, ou para abrir um trabalho de Umbanda, como a gente se vê hoje. Já existia outras religiões que usavam de incensos para fazer a defumação. A Igreja Católica usava, o xamanismo há muito tempo já usava, e faz até hoje quem é do xamanismo. E então não foi a Umbanda que inventou também esse aspecto. E também não foi a Umbanda que fez a primeira consulta, o primeiro aconselhamento espiritual numa gíria de caridade. Então esses tipos de aspectos religiosos é importante a gente ressaltar para a gente entender que a Umbanda não inventou. A Umbanda apenas conduziu, ordenou dentro de uma lei.
É por isso que o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas e Zélio de Fernandino de Moraes foi muito importante para estar se fundamentando e fazendo a Umbanda como ela é hoje. Em 1908, Zélio Fernandino de Moraes, e todos conhecem a história da Umbanda, se não conhece está aqui ó, em cima, o vídeo sugerido, Breve História de Umbanda, onde vocês vão entender o advento de Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas falando desse momento, Zélio e o Caboclo alinharam, ordenaram, colocaram fundamentos e regras para esses aspectos que já existiam e permitiram os espíritos que não eram aceitos em outros cultos, como no candomblé, no kardecismo, adentrarem para os cultos como pretos velhos, caboclos, os exus e outras entidades precisavam de espaço. Então Zélio e o Caboclo, a partir do advento de 1908, do dia 15 de novembro de 1908, foi anunciado esta nova religião, chamada pela primeira vez de Alabanda, e só depois de um ano é que foi se dado o nome de Umbanda, permitiu, depois da sua ordenação, depois de seus fundamentos, a vinda dessas entidades. Zélio incorporava o Preto Velho Pai Antônio, Zélio incorporava o Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Orixá Malê. E daí depois outras entidades vieram a fazer parte dos rituais de cura e caridade dentro da Umbanda, tudo ordenado, tudo fundamentado, tudo guiado e amparado pela espiritualidade através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, o que especificamente Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas fizeram foi dar uma ordem, foi direcionar esses aspectos religiosos, esses fenômenos religiosos, e dar o nome de Umbanda e os seus adeptos chamarem umbandistas. Mas isso depois de um ano, em 1909, é que se tornou Umbanda. Antes disso, não se existia nenhuma literatura, não se existia nada sobre algum culto religioso usar o nome de Umbanda. Nenhuma outra denominação, nenhum outro culto, nenhuma outra forma de ritualística deu-se o nome de Umbanda. A única vez que se falou em Umbanda foi a partir de 1909, por Zélio, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Depois de 10 anos de fundação da tenda Nossa Senhora da Piedade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas ordenou que Zélio fundasse mais 7 tendas. E aí a gente faz uma vírgula aqui didática para dizer que as coisas vão se evoluindo, mas no contexto de evolução, de adaptação, como espíritos precisavam de espaços para trabalhar, também pessoas que já eram adeptos de outras religiões também precisavam se adaptar dentro da Umbanda. E às vezes não conseguia essa adaptação por causa de uma forma ritualística que se foi feita na tenda Nossa Senhora da Piedade. E o que é interessante dizer, e é bonito, e é uma coisa linda, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fez uma inclusão de todos os espíritos que precisavam de espaço. Ele não descartou o que já existia antes. Ele não descartou o kardecismo fora da Umbanda. Ele não descartou a espiritualidade, o espiritismo fora da Umbanda. Nas giras da tenda Nossa Senhora da Piedade, tinha os caboclos incorporados e existia uma mesa, existe até hoje, a mesa no centro do terreiro. E isso é muito bacana, muito lindo, porque a partir do momento que se deu a inclusão para os espíritos virem, ele também não descartou aqueles mentores que poderiam estar ali também trabalhando, junto com os caboclos, com os pretos velhos. Junto somos mais fortes. Aprenderemos com os que sabem mais e ensinaremos os que sabem menos. Essas foram as palavras do Caboclo no dia 15 de novembro, naquele centro espírita em Niterói. Então, é para deixar ressaltado de que não que a Umbanda evoluiu e o que estava lá atrás com Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas não foi bom. Pelo amor de Deus, foi excelente, foi maravilhoso. Tudo aquilo teve um contexto fundamental para que a Umbanda seja o que é hoje. Mas o grande fato que eu quero estar passando é que em 1935, quando foi fundada a tenda São Jorge, depois de alguns anos da sua fundação, Severino Ramos, que foi o chefe espiritual desta tenda, ele era da tenda Nossa Senhora da Guia e foi depois dado a ordem para que ele fosse o chefe espiritual da tenda São Jorge. E depois de alguns anos, a tenda São Jorge passou a usar atabaque.
Por que lá na tenda Nossa Senhora da Piedade existia um motivo de não usar o atabaque? Isso é uma visão minha sobre tudo aquilo que eu já estudei. Como existiam espíritos sentados na mesa que eram acostumados com uma ritualística mais calma, mais tranquila, mais serena, o Caboclo das Sete Encruzilhadas provavelmente não instituiu o atabaque por causa disso, porque ele precisava dessa inclusão. Ele precisava que todos juntos fizessem uma umbanda sólida para entregar para todos nós hoje. E em 1935 houve-se a necessidade de uma adaptação e colocar-se o atabaque. Por quê? Porque também outros adeptos, nós seres humanos, precisavam desta dinâmica para se agregar na umbanda. A umbanda precisava evoluir, precisava crescer, precisava dar um boom de médiuns, de umbandistas, de adeptos. E com o uso de atabaque, provavelmente a entidade de Severino Ramos entendeu esta necessidade e inseriu o tabaco na tenda São Jorge, o que trouxe muitos outros adeptos para dentro da Umbanda, porque depois disso outras tendas puderam também dar essa dinâmica, dar esta abertura para curimbas com atabaque. Só em 1933 é que foi publicado o primeiro livro falando de Umbanda por Leal de Souza. Leal de Souza, que era crítico literário, ensaísta, conferencista, tabelião e poeta, foi o primeiro escritor da religião de Umbanda. Em 1925, ele fez o livro No Mundo dos Espíritos, que falou sobre os relatos de centros espíritas e terreiros de Umbanda. Pouco se falava sobre Umbanda, mas foi a primeira vez que a palavra Umbanda apareceu sobre literatura. Apareceu nos livros, apareceu como forma de expressão literária. Em 1933, o mesmo Leal de Souza fez o primeiro livro de Umbanda, O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. Aí sim relata-se bastante sobre o que Leal de Souza vivenciou na parte histórica. É um livro bem interessante de se ler. São alguns dos aspectos religiosos que eu posso trazer para vocês. Tem muita coisa legal para a gente descobrir e conhecer da Umbanda a partir de pesquisa e de estudo por pessoas que já passaram pela Umbanda e que deixaram aí um patrimônio histórico valiosíssimo para a gente poder hoje se orgulhar de ser umbandista. Então cabe a nós, umbandistas de hoje, continuar fazendo com que toda essa história, toda essa linda história da Umbanda ainda continue viva, achando que só na Umbanda se aprende com as entidades dentro de um terreiro. Não, a Umbanda se aprende vivendo da história desses 111 anos. Tem muita riqueza, muita coisa. E a gente não tem que se fechar só deixando que a espiritualidade venha nos ensinar. Até porque hoje é muito corrido as coisas aqui nesse nosso mundo. Tudo é rápido demais, acontece muito rápido. E a espiritualidade tem outras prioridades para se fazer. Já foi esse tempo da espiritualidade trazer ensinamento. Ela traz. Mas não se há, eu acredito, é meu ponto de vista, não se há um tempo hábil de ficar só esperando a espiritualidade. Veja como os terreiros hoje em dia estão lotados de consulentes. Muito, mas muito consulente. Cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Então se a espiritualidade não for dar atenção para as mazelas, para a necessidade, para o desespero que hoje está instaurado de querer uma resposta, um anseio nas suas necessidades mentais, espirituais, carnais, não tem como hoje trazer o conhecimento, trazer a história, trazer a força, ensinar e ainda atender todo esse povo. Deixo aqui essa dica para que vocês corram atrás e vão mesmo pesquisar, entender mais da história da Umbanda, que é muito bacana. Eu vou deixar na descrição do vídeo hoje a sugestão de 2 livros, que é o do Leal de Souza e também do Alexandre Comino, para que vocês possam ler e entender mais sobre esses aspectos religiosos que constroem a história da Umbanda e que traz muita e muita e muita informação. Tá bom? Fica aqui um forte abraço, um forte axé para todos vocês. Fiquem com Deus, que o Lorum nos abençoe, nos proteja, Oxalá nos guie, nos fortaleça na fé e todos os orixás possam trazer o seu axé derramado sobre nossos oris, sobre todos vocês que estão vendo esse vídeo hoje e todos os que estão precisando de uma força, de uma luz, que todos os orixás possam derramar a todos nós as suas dádivas e as suas bênçãos. Que assim seja. Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Até um próximo vídeo.